O arco do Castelo Infinito é um dos maiores e mais bem trabalhados arcos de Kimetsu no Yaiba. Esse arco teve início assim que a Nezuko conquistou o Sol, quando pela primeira vez na história, uma Oni não foi morta pela luz solar. Com isso, o rei dos demônios Muzaki Butsuji não conseguiu mais se aquietar, era tudo que ele queria bem ali na sua frente. Pensando em capturar a Nezuko e finalmente realizar seu sonho de conquistar o Sol, Muzan invadiu a organização de caçadores, mas ele foi emboscado, caiu em uma armadilha planejada pela Tamayo, pela Shinobu e pelo Kagaya Buyashiki. Para sobreviver, o Muzan deu início ao seu contra-ataque. A Nakimi, a atual Lua Superior 4, usou seu Kekijutsu para manipular o espaço e criar o Castelo Infinito, um grande labirinto que prendeu todos os pilares e alguns outros caçadores. Dentro do Castelo Infinito, os caçadores foram direcionados pela Nakimi até salas separadas, onde os Hashiras eram aguardados pelos Luas Superiores, e a primeira luta entre o Pilar e um Lua Superior aconteceu entre a Shinobu Kocho, a Pilar do Inseto, e o Doma, o Lua Superior 2. Mas antes de contar como aconteceu essa batalha, comenta aqui embaixo de qual você gosta mais, da Shinobu ou do Doma. E agora vamos continuar contando essa história. Shinobu, assim que entrou no Castelo Infinito, seguiu caminhando sem direção, buscando uma saída, até que sentiu o cheiro de sangue. Quando ela abriu a porta de onde vinha aquele cheiro, ela deu de cara com o Oni. O Oni estava de costas, com várias mulheres em volta dele, todas aparentemente mortas ou inconscientes. E o demônio percebeu a entrada da Shinobu na sala, enquanto se alimentava de um dos braços dessas meninas. Então Shinobu teve um mini flashback, lembrando que o demônio que matou sua irmã era um Oni com uma mancha de sangue na cabeça, e esse Oni que estava bem na sua frente nesse momento, era o Oni que batia com a descrição que sua irmã passou para ela. Doma se apresentou, e quando ele menos esperava, uma das meninas que parecia estar inconsciente, levantou, implorando por ajuda a Shinobu. Assim que o Lua Superior 2 tentou matar a menina, a Pilar do Inseto agiu e tirou ela da frente do ataque, mas mesmo com os esforços da Shinobu, o Doma fatiou a menina. Antes de irem para os finalmente, o Doma e a Shinobu tiveram uma curta conversa. Nessa conversa, ficou bem claro que o Doma era um puro psicopata, que pouco ligava para as vidas alheias, apenas fazia o que queria e se sentia bem com isso. Shinobu lembra Doma sobre sua irmã, Kanai Kocho, mas Doma novamente esnoba a situação e trata de maneira leviana, o que dá início à primeira troca de golpes entre os dois. Shinobu avançou e perfurou o olho de Doma, que revidou com um ataque de gelo usando seu Kekijutsu. Quando Doma menos esperava, ele sentiu os efeitos do veneno que a Shinobu havia carregado em sua espada. O Lua Superior 2 chegou a fazer uma cara agonizante, mas foi capaz de tranquilamente decompor o veneno e mostrar que aquilo não o mataria. Daqui pra frente, foi uma pura brincadeira por parte do Doma. A todo momento ele subestimava a Shinobu, e até mesmo deixava ela o apunhalar de propósito. Shinobu chegou a atacar o Doma 6 vezes, com todos os seus esforços, mas não foi o suficiente. Seu veneno continuava sendo ineficiente perante o Lua Superior. Na sexta vez que a Shinobu atacou, ela foi atingida gravemente, ficando muito machucada, e o Doma começou a tirar sarro dos esforços da Shinobu, dizendo que ela era pequena e por isso não conseguiria cortar o seu pescoço. Daqui pra frente, a Shinobu começou a alucinar com a sua irmã. Graças a isso, novamente ela se levantou e tentou novamente atacar. Até mesmo Doma se perguntou se a Shinobu realmente era uma humana, já que os danos que ela tinha em seu corpo não era mais para o humano conseguir nem se mexer. Em seu último ataque, a Shinobu atacou o Doma, o acertando no peito, mas esse foi seu último ato. Shinobu morreu e em seus últimos momentos, ela foi engolida pelo Doma. Mal sabia o Lua Superior 2 que essa ação de engolir a Pilar do Inseto inteira era na verdade uma parte de um plano gigantesco arquitetado por anos pela própria Shinobu. Nesse momento, Kanao finalmente chegou à sala e deu de cara com a Shinobu quase inteiramente absorvida pelo Doma. E agora começaremos a parte 2 aqui do vídeo. O encontro de Kaigaku e Zenitsu foi um dos primeiros conflitos entre caçadores e luas superiores durante o arco do Castelo Infinito. O Zenitsu já entrou no castelo em busca de caçar o Kaigaku, já que intuitivamente ele sabia que seu ex-superior era alguém forte bastante para carregar o cargo de lua superior. Em pouco tempo, sendo guiado por seus instintos, o Zenitsu encontrou o Kaigaku. A luta primeiramente se iniciou de maneira verbal, com o Kaigaku tentando ofender o Zenitsu. Quando ambos estavam ao mesmo lado, o Kaigaku sempre foi muito hostil e sempre desmerecia os esforços que Zenitsu fazia.
Mas agora a situação era bem diferente. Primeiro, o Zenitsu sim, ele respondeu, desmerecendo o cargo de Lua Superior, e depois começou a questionar o porquê dele ter feito o que fez com o vovô Jigoro. Até que o conflito se iniciou após o Zenitsu dizer que tanto ele como Kaigaku eram dois fracassados. Nenhum deles tinha sido capaz de dominar por completo a respiração do trovão. Então o Kaigaku se sentiu ofendido e finalmente atacou. E na primeira troca de golpes entre os dois, Zenitsu feriu Kaigaku com um movimento que simplesmente assustou seu adversário. Ele usou uma velocidade para esse ataque bem maior do que as que vimos antes, mostrando que Zenitsu não estava ali para brincadeiras. E em meio àquilo, Kaigaku meio que lembrou do terror que ele sofreu com Kokushibo, aquele que foi o demônio que transformou ele em um Oni, e assim resolveu que Zenitsu não era tão perigoso quanto aquele que ele temia, e novamente voltou para o combate, e dessa vez foi com tudo, usando a segunda, a terceira e a quinta forma da respiração do trovão, que aparentemente ele reforçou com algum tipo de Kekinjutsu de forma consecutiva, e com essa sucessão de golpes, ele jogou o Zenitsu em um dos lugares de queda livre que tinham em meio ao Castelo Infinito. Caindo em queda livre, o Zenitsu começou a se lembrar da sua época como aprendiz, e o tanto que ele odiava e respeitava o Kaigaku ao mesmo tempo. Para Zenitsu, como Kaigaku também era importante para o vovô, eles precisavam no mínimo se respeitar. Mas parece que para Kaigaku isso não foi suficiente. Ele jogou tudo que ele tinha e tudo que podia fazer ele feliz fora. E aqui o Zenitsu tomou uma decisão, que era o momento deles se separarem. Nada mais seria como antes. E usando um movimento extremamente rápido, bem mais rápido do que aquele primeiro movimento do início, o Zenitsu usou seu trunfo, a sétima forma da respiração do trovão, o estilo que ele próprio criou. Ele avançou contra Kaigaku e em questão de um instante, a cabeça do Kaigaku já não estava mais colada ao seu corpo. Kaigaku ainda se lamentou e criticou dizendo que o Jigoro havia privilegiado o Zenitsu, mas como resposta, ele recebeu um não. Aquela forma foi criada pelo próprio Zenitsu para ter uma luta de igual para igual com ele. No fim, os dois estavam caindo juntos, naquele mesmo buraco sem fundo do Castelo Infinito. Kaigaku chegou em meio a seu desespero a dizer que morreria junto com o Zenitsu, já que aquela queda mataria ambos. Foi quando Yoshiro apareceu. Ele salvou o Zenitsu e disse ao Kaigaku que morrer sozinho daquela forma era simplesmente patético. Com o fim da luta, temos Zenitsu agora inconsciente, por causa dos seus esforços e pelos danos que levou na sequência de golpes do Kaigaku. E aqui no vale entre a vida e a morte, ele pôde ver do outro lado do rio o seu avô Jigoro Kuwajima, e começou a falar que queria se tornar um pilar enquanto o Jigoro ainda estava vivo. Em vários momentos ele se desculpa e pede pelo perdão de seu mestre, até que o Jigoro finalmente lhe dá uma resposta, e ele pronuncia as seguintes palavras: Zenitsu, estou orgulhoso de você. E assim Zenitsu volta à vida, após ele ser ressuscitado por Yoshiro. Chegando à sala onde estava correndo a luta entre Shinobu e Doma, Kanao presenciou uma das cenas mais bizarras, traumatizantes e até mesmo assustadoras que alguém poderia presenciar. Sua mestra sendo engolida inteira de uma vez por um demônio. Kanao tentou atacar, mas Doma se esquivou e terminou de absorver a Shinobu. Kanao claramente ficou alterada naquela situação, demonstrando uma forte expressão de raiva e ódio. Kanao já estava bem ferida e cheia de cortes quando Doma percebeu algo. A presença da casa no Castelo Infinito havia sumido. Então, o Lua Superior 2 começou um grande teatro, e até mesmo chorou na atuação, fazendo parecer que ele realmente se importava com a casa como se ele fosse seu melhor amigo. Kanao disse apenas que tem pena do Doma, do modo como ele mesmo não consegue sentir nada por ninguém, e até zombou perguntando a ele o porquê dele ter nascido. Com as provocações, o Lua Superior 2 finalmente mudou sua expressão para um rosto mais sério e tentou matar de uma vez a Kanao, avançando com seu leque contra o pescoço dela. Então uma nova troca de golpes surgiu, com a Kanao ferindo Doma e desviando de todos seus ataques, e o Lua Superior 2 começou a desconfiar que a Kanao era mais forte que a Pilar do Inseto que ele havia acabado de enfrentar. Só fazendo uma observação, os caçadores não podiam respirar à vontade naquela sala com a presença de Doma, já que desde o início ele havia espalhado várias partículas pelo ar que, ao serem respiradas, poderiam danificar os pulmões de quem respirou. Nesse momento da luta, tanto Doma como a Kanao já haviam percebido que não seria tão fácil matar um ao outro.
A Kanao ela tremia de raiva e ódio enquanto Doma voltava a sorrir, porém ao mesmo tempo lutava bem mais sério do que quando estava lutando com a Shinobu. Uma verdadeira troca de golpes entre os dois surgiu novamente, com o Doma abusando muito mais do seu Kekijutsu, e a Kanao utilizando sua visão privilegiada para se proteger enquanto ataca. Essa pressão durou até que a Kanao começou a recuar para não cair em desvantagem, já que, como todos sabemos, o demônio sempre está em vantagem em relação ao caçador. E nesse momento de recuo da Kanao, foi quando Doma tomou uma atitude até mesmo engraçada. Ele tomou a lâmina Nichirin da Kanao. E agora começaremos a parte 3 desse vídeo, quando o Inozuki finalmente entra na luta. Pode não parecer, mas enquanto a Kanao lutava contra o Doma, o Ubuyashiki Kiriya, o filho de Kagayo Ubuyashiki, fazia seus movimentos. Quando o Doma tomou a espada da mão da Kanao e a atacou, um barulho de estrondo tomou conta do local. O Inozuki caiu do andar de cima, guiado pelos corvos para ajudar a Kanao. Inozuki aparentemente estava desorientado, sem entender exatamente o que estava acontecendo ali. Primeiro, ele entendeu que o adversário era o Lua Superior 2, depois viu que a Kanao estava muito machucada, e por último, a informação que mais mexeu com ele, quando o Inozuki descobriu que a Shinobu havia morrido. Nesse momento, o clima do local mudou completamente, e tudo que ouvimos do Inozuki nesse momento é a frase: "Eu vou deixar você em pedaços, seu verme". Enquanto ele avançava em alta velocidade contra o Lua Superior 2, a verdadeira intenção do Inozuki nesse avanço contra o Doma foi apenas recuperar a espada da Kanao, mas já havia sido suficiente para deixar alguma pressão ali no local. O Doma tentou avançar contra o Inozuki para acabar rápido com o problema, já que ele jogou o Inozuki como alguém muito poderoso, mas acabou com seus olhos cortados pela espada de serra do javali. Inozuki ficou distraído por alguns segundos após seu ataque e o Doma aproveitou para roubar sua máscara de javali. Vendo o rosto do Inozuki, o Doma se lembra de seu passado e sobre como a mãe do Inozuki o conheceu, mas essa é uma história para outro vídeo. Inozuki, ouvindo sobre sua mãe, ele se irrita e avança de maneira bem imprudente contra o Doma, que acaba fazendo 2 cortes em X no peito do nosso javali, que acabou sendo salvo pela Kanao. Por muito pouco nesse momento, o Inozuki não acabou se matando. O Doma voltou a falar da mãe do Inozuki e contou como a matou e a devorou, o que fez a fúria do Inozuki surgir novamente com um grito dizendo as seguintes palavras: "Eu não vou só cortar sua cabeça, eu vou te mandar para o inferno". Novamente a luta foi reiniciada, dessa vez com a Kanao e o Inozuki lutando juntos contra o Doma, mas depois de uma pequena troca de golpes, o Lua Superior 2 resolveu se retirar do conflito. Ele criou um clone seu com força praticamente igual, e esse clone assumiu o lugar dele na luta, mas quando estava prestes a se retirar, o Doma teve uma surpresa. Vocês se recordam do plano gigantesco da Shinobu que eu citei lá na parte 1? Bom, finalmente esse plano começou a fazer efeito. O Doma estava se decompondo, desfigurado e totalmente consumido pelo veneno da Shinobu. Quando lá no começo do vídeo ele devorou a pilar do inseto, ele levou junto com ela 37 kg de veneno, o que é 740 vezes a dose letal que normalmente usaria para matar um demônio normal. O Doma entrou em choque, seu corpo entrou em colapso, ele não conseguia mais se regenerar e seus clones simplesmente sumiram, se desfizeram, viraram pó. Como última chance de matar o Lua Superior 2, o Inozuki e a Kanao avançaram contra o Doma, que de repente, com um ataque gigantesco invocando um Buda congelado, se protegeu. Para desviar dos ataques e cortar o pescoço do Doma, a Kanao colocou seus olhos em risco, usando a forma final da respiração da flor, a forma nomeada de Heigan Shungan. O Inozuki ficou sendo segurado pelo Buda, enquanto a Kanao finalmente acertou o pescoço do Doma com sua lâmina Nichirin, mas sua força não era suficiente. O pescoço do Doma estava extremamente duro, não só por ele ser uma lua superior, mas também por causa da decomposição criada pelo veneno. E foi nesse momento que Inozuki se demonstrou genial, improvisando sua própria respiração e criando a forma corte arremessável, que funciona exatamente como o nome diz. Ele joga suas 2 lâminas Nichirins ao mesmo tempo, tentando acertar o alvo, mas dessa vez o alvo era a espada da Kanao. Quando as 2 espadas do Inozuki bateram na da Kanao, a força foi suficiente para cortar a cabeça do Doma, dando assim um fim a esse longo confronto.
E depois da batalha temos o desfecho. No mundo dos mortos, a Shinobu encontra o Doma e zomba da situação do Lua Superior 2, dizendo que finalmente ela poderia descansar em paz e que queria ter tirado a vida dele com as próprias mãos, novamente reforçando que tem nojo do Doma. De repente, o Doma começou a olhar fixado para Shinobu e disse que ela fazia o coração dele palpitar e perguntou se aquilo era amor. E por fim, para fechar com chave de ouro, o Doma aceitou a existência do inferno e perguntou se a Shinobu gostaria de ir ao inferno com ele. Sim, o Doma se apaixonou na Shinobu bizarramente. E a resposta da Shinobu, bom, é óbvio que ela não aceitou e foi mais além. Ela disse as seguintes palavras: "Vai pela sombra, desgraça." Do lado dos vivos, Inosuke chorava ao lembrar que realmente tinha uma mãe, e que essa mãe na verdade amava muito ele, sendo até mesmo capaz de dar sua vida em troca da vida do Inosuke. Enquanto Kanao chorava a perda da Shinobu e pedia desculpas por nunca ter chorado no passado, nem mesmo durante a morte da Kanai, Kanao superou um de seus traumas nesse momento e conseguiu finalmente chorar, colocando seus sentimentos para fora, enquanto no mundo espiritual a Shinobu e a Kanai juntas se despediram da Kanao e finalmente reencontraram seus pais que foram mortos por um demônio. Se quiser mais detalhes sobre os pais da Shinobu e da Kanai, passa no vídeo sobre a história da Shinobu que eu detalhei um pouquinho mais o que aconteceu com eles. Mas foi após todos esses acontecimentos que acabou a luta deles e eles continuaram avançando no Castelo Infinito. Após Kaigaku ser derrotado por Zenitsu e Shinobu ser derrotada por Doma, temos a terceira batalha entre caçadores e luas superiores dentro do Castelo Infinito, a tão sonhada revanche de Tanjiro contra Kasa, dessa vez com a ausência de Kyojuro Rengoku, o Pilar das Chamas, mas com a presença de Gyu Tomioka, o Pilar da Água. Essa batalha tem seu início no capítulo 146 do mangá, e agora eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. Após receberem a notícia sobre a morte da Shinobu e da vitória de Zenitsu, Tanjiro e Gyu seguiram avançando em dupla dentro do Castelo Infinito. Aos poucos, eles começaram a ficar ansiosos, já que não encontravam nenhum Oni e também nenhum outro caçador, até que um tremor gigantesco balançou o castelo. Cada vez mais, o barulho se aproximava deles, até que o Lua Superior 3, a casa, caiu do teto, dando um pequeno cumprimento para Tanjiro, e também se mostrando um pouco surpreso por ele ainda estar vivo. Então temos o primeiro confronto de Tanjiro contra Kasa. Em sua primeira troca de golpes com o Lua Superior, Tanjiro desviou do ataque e com a Hinokami Kagura cortou um dos braços do Akaza, demonstrando que comparado à última vez, Tanjiro já estava em outro nível, muito próximo do que seria um pilar. Em sua segunda troca de golpes, Tanjiro novamente desviou de Akaza e fez um corte em seu rosto, assustando o próprio Akaza, que lembrou das palavras de Kyojuro Rengoku e reconheceu Tanjiro como um adversário digno de ser enfrentado. E Gyu Tomioka também reconheceu Tanjiro como alguém no nível Hashira. Assim, a luta finalmente se iniciou para valer. O verdadeiro combate começou agora. Nunca ceda o poder de controle sobre a vida ou a morte! Gyu Tomioka faz seu primeiro movimento, trocando golpes e se defendendo de igual para igual contra Kasa, que até mesmo se impressionou com o modo como o Gyu se defende, dizendo que o antigo Pilar da Água que ele matou não fazia coisas igual a ele. Então Tanjiro agiu, mas falhou em seu ataque e precisou ser salvo por Gyu Tomioka. Por segundos, Tanjiro não morreu. A luta continuou, com os dois caçadores lutando freneticamente contra o Lua Superior, com Gyu se destacando muito e Tanjiro se ferindo com os impulsos dos ataques, até que a Kasa chuta Tomioka que se defende, mas com o impacto, o Hashira foi arremessado para longe, e graças a Tanjiro, a Kasa descobriu o nome do Hashira que ele estava enfrentando. Então sim, a Kasa também reconheceu Gyu Tomioka como alguém extremamente forte. Com Gyu fora de combate por alguns momentos, Tanjiro enfrentou a Kasa no mano a mano, e lógico que o Lua Superior tomou a frente no confronto. Ao provocar Tanjiro, insultando Kyojuro, a Kasa tocou em um fardo que não deveria ter mexido. Tanjiro respondeu aos insultos e acabou gerando um grande confronto interno dentro do Akaza,
com sua parte humana chamada de Hakuji e sua parte Oni brigando uma com a outra. Em certos momentos, a casa até mesmo golpeou o ar para se livrar de suas lembranças da vida humana, e isso começou a irritar ele tanto, a ponto dele direcionar todo o ódio para Tanjiro. A casa avança e começa a aplicar golpes ridiculamente poderosos, e faz uma pressão gigantesca no Tanjiro, até que com a Hinokami Kagura e uma das técnicas de Obanai Guru, Tanjiro corta parte do pescoço do Oni, realmente mostrando que qualquer deslize de ambos os lados poderia ser fatal. Em uma troca de golpes descuidada, a casa segura a espada de Tanjiro e decide que irá quebrá-la. Tanjiro tenta com cabeçadas, chutes e golpes aleatórios fazer com que o Akaza solte sua lâmina Nichirin, mas sem sucesso algum, até que Gyuto Mioka retorna para o combate cortando os braços de Akaza. Ele diz que agora está com as costas doendo e com muita raiva. Gil reconhece a força do Lua Superior 3 e diz que fazia muito tempo que ele não era dominado por um adversário e que agora ele pôde evoluir suas próprias habilidades, mostrando sua verdadeira força. Após falar isso, Gyuto Mioka ativou a sua marca do caçador e claramente ficou em um nível praticamente de igualdade com a Akaza, até mesmo causando cortes em seu pescoço, quase matando o Lua Superior 3. Os dois entraram em uma troca de golpes realmente insana e sem descanso. Enquanto o Gil e a Akaza trocavam golpes, Tanjiro analisava a batalha e buscava uma forma de interferir na bússola de Akaza. Essa bússola era algo que ele usava durante as lutas para prever os movimentos do adversário. Lembrando de Inosuke e de seu forte instinto, Tanjiro tenta atacar Akaza em um ponto cego e acaba sendo surpreendido com a defesa do Oni, e de volta ele levou um contra-ataque muito perigoso. Mais uma vez, Tanjiro se viu de frente com a morte, e agora vamos a um pequeno flashback. Tanjiro, durante o contra-ataque, lembrou de seu pai Tanjiro Kamado, um homem que sempre estava calmo, muito pouco temperamental e com um sorriso extremamente gentil. Durante esse flashback, Tanjiro pergunta a seu pai sobre a Hinokami Kagura, se perguntando como ele conseguia dançar continuamente do nascer ao pôr do sol. Tanjiro explica que quando dançava, ele não sentia dor ou qualquer tipo de falta de fôlego ou fadiga. A dança sempre era fluida e leve, como seus movimentos e respiração. Ele explica que quando Tanjiro herdar a tradição e começar a fazer a dança, irá entender que sua mente ficará limpa e seus 5 sentidos ficarão aguçados. Será como se ele tivesse tomado controle de seu próprio corpo por inteiro, até mesmo do menor dos vasos sanguíneos, e o resto será natural, seguindo o fluxo dos movimentos necessários e sumindo com os desnecessários. Tanjiro, nesse momento, explica a Tanjiro como usar a Hinokami Kagura e também a como chegar ao mundo transparente. E agora temos uma segunda lembrança. Dessa vez, os arredores da montanha onde a família Kamado morava estava sendo ameaçada pela existência de um urso que já havia atacado e matado algumas pessoas. Durante a noite, Tanjiro sentiu a presença do urso antes mesmo dele fazer algum barulho, então ele acordou seu filho e o levou para fora. Frente a frente com o urso, Tanjiro não demonstrava medo ou hesitação e com extrema calma, ele pede que o urso vá embora, caso contrário ele tiraria sua vida. Óbvio que o urso não recuou e sim avançou contra Tanjiro. Em 2 golpes, o pai de Tanjiro cortou a cabeça do animal e passou o ensinamento a seu filho, dizendo para ele não se esquecer dos movimentos, cheiro e também das intenções que ele presenciou naquele momento. E assim o flashback acaba, com Tanjiro e Tanjiro rezando pela alma do animal. Para evitar tragédias e acidentes, nós oferecemos essa dança junto das nossas preces a Hinokami. Voltando para a batalha contra a Akaza, Tanjiro consegue reagir e desviar do ataque inevitável que o Lua Superior 3 havia aplicado contra ele. Essa reação do Tanjiro só foi possível graças ao mundo transparente. Essa foi a segunda vez que o Tanjiro alcançou esse território durante a obra, mas dessa vez de forma mais consciente, dominando pelo menos por um breve momento o acesso a esse mundo. Gil chega a seu limite físico durante a luta e novamente começa a ser dominado pelo Akaza, que quebra a sua lâmina Nichirin. Prestes a dar um golpe final e acabar com a vida de Gyuto Mioka, ele é surpreendido por uma força maior, algo que ele não esperava e nem mesmo entende como aconteceu. Tanjiro cortou o braço de Akaza
e deixou ele simplesmente sem reação. Nesse momento, Tanjiro mudou completamente o seu estilo de luta. Ele parecia completamente diferente do normal. Sua marca do caçador já havia crescido de forma bem significativa, e o barulho de sua respiração também já não era mais o mesmo, estava bem assustadora, a ponto de arrepiar totalmente o corpo de Akaza. Gil tenta atacar nesse momento de distração, mas é atingido e fica muito ferido. Akaza se vangloria, mas não percebe que Tanjiro ainda está de pé, parado, bem atrás dele. Percebendo isso, Tomioka torce para que Tanjiro finalize o Lua Superior, mas não é isso que acontece. Acaba acontecendo outra coisa. Tanjiro grita e diz que vai cortar a cabeça de Akaza, chamando a atenção do Lua Superior e causando um desespero gigantesco em Gil Tomioka. Confiando em sua bússola, Akaza pensa que conseguiria prever o golpe de Tanjiro, mas ele estava errado. Tanjiro nesse momento era como uma planta, algo simplesmente sem espírito algum de batalha, sem nenhum tipo de sentimento, medo ou hesitação. Tanjiro, com a Hinokami Kagura, cortou a cabeça de Akaza, dando supostamente um fim ao Lua Superior 3. Em desespero pela sobrevivência, o corpo de Akaza começa a reagir e tenta lutar mesmo sem a própria cabeça, e acaba nocauteando Tanjiro com facilidade. Gil Tomioka ainda tenta lutar, mas também já está bastante machucado. Akaza não tinha mais um ponto fraco, e também já não parecia mais ser um Oni normal, parecia ser algo totalmente diferente. Derrotado e com sua espada quebrada, Tomioka resolve que irá usar sua própria vida para proteger Tanjiro, causando novamente uma confusão entre o lado humano e Oni de dentro do Akaza. Então Akaza relembra sobre seu passado, sobre sua esposa, seu pai e seu pai adotivo. Se você quiser saber mais sobre essa história, já temos um vídeo aqui no canal contando em detalhes sobre tudo, então passa lá que você não vai se arrepender. Após Akaza se lembrar de tudo que havia acontecido em sua vida humana, sua cabeça já estava quase regenerada. Isso foi quando Tanjiro despertou após seu desmaio. Em um impulso, Tanjiro tenta golpear Akaza, mas acabou soltando sua lâmina Nichirin no meio da ação. Então o corte acabou virando um soco que foi acertado bem no meio do rosto de Akaza, um soco que fez ele se lembrar de seu mestre, o soco que fez Akaza novamente se sentir como Hakuji. De repente, Akaza aplicou um golpe contra si mesmo, tentando tirar sua própria vida, mas a dominação de Muzan não deixava ele se libertar de suas amarras. Encontrando cada uma das pessoas que ele mais amava no mundo pré-morte, Akaza entra em um confronto profundo com Muzan, mas é libertado pelo sentimento amoroso daquela que ele mais amava, sua esposa, e assim Akaza chegou ao seu fim, tendo um pequeno encontro com aqueles que ele mais amava, mesmo que a partir daqui seu destino não seja mais o mesmo que o deles. Afinal, pessoas más e pessoas boas não seguem o mesmo caminho, mas ainda assim foi um final de paz para o demônio que mais gerou bagunça nos nossos sentimentos, de nós leitores e telespectadores de Demon Slayer. Essa foi uma das maiores e mais emocionantes batalhas que aconteceram dentro do Castelo Infinito, uma luta que reuniu a mais forte das lutas superiores contra os mais fortes pilares. Afinal, como aconteceu o confronto entre Kokushibo e os caçadores Muichiro Tokito, o Pilar da Névoa, Sanemi Shinazugawa, o Pilar do Vento, Gyomei Himejima, o Pilar da Pedra, e Genya Shinazugawa, um caçador que também estava no nível de um pilar. Esse confronto, tirando a batalha final contra o Muzan, foi a luta que mais rendeu mortes e despedidas dentro da obra, e hoje eu vou contar tudo o que aconteceu para vocês. Enquanto os outros pilares, como Obanai e a Mitsuri, estavam em confronto, a Shinobu já havia morrido, o Gil Tomioka, o Tanjiro, a Kanao, o Zenitsu e o Inosuke estavam fora de combate, e isso devido a ferimentos causados em confrontos com luas superiores. Enquanto tudo isso acontecia, o Gyomei e o Muichiro Tokito estavam juntos correndo pelo Castelo Infinito à procura do Muzan, que havia se selado para recuperar o seu corpo e eliminar o veneno da Tamayo e da Shinobu. Foi quando Nakimi fez seu primeiro movimento em relação a eles, separando os dois e levando Muichiro para uma sala separada. Nessa sala, quem estava guardando o Pilar da Névoa era o antigo Hashira e agora a Lua Superior 1, a Lua Superior mais forte, Kokushibo. Nos primeiros olhares, Kokushibo se sentiu meio nostálgico, mas não sabia exatamente o porquê. Enquanto Kokushibo analisava e descobria quem era aquele Pilar da Névoa, Tokito também tentava iniciar seu primeiro ataque, mas ele estava muito nervoso. A pressão que estava sendo exalada pelo Lua Superior 1 era gigantesca, fazendo com que o Muichiro não parasse nem por um segundo de tremer.
Então Michikatsu, depois de um tempo olhando para o Michiro, entendeu pelo mundo transparente que aquele era um dos descendentes da família Tsugikuni, o herdeiro da família que ele havia abandonado enquanto ainda era humano. Com isso, Muichiro acabou se acalmando, mostrando uma força espiritual gigantesca, e resolveu que finalmente atacaria o Oni. Usando a segunda e a quinta forma da respiração da névoa, ele avançou contra o demônio, mas tudo o que ele fazia era ineficiente. Michikatsu, sem nenhuma dificuldade, desviou de todos os ataques de seu descendente. Após uma pequena provocação do Oni, Tokito se irritou e despertou sua marca do caçador, usando seu estilo único, a sétima forma da respiração da névoa. Para Kokushibo, isso foi digno de reconhecimento, apesar do pilar ainda não ter encostado nele. Pensando assim, ele resolveu que seria desrespeito com seu descendente não sacar sua espada. Na primeira sacada, Kokushibo utilizou a primeira forma da respiração da lua, e foi suficiente para cortar um dos braços do Muichiro Tokito. Tokito ainda tentou um contra-ataque, parando o sangramento e fazendo um ataque direto, mas de mãos nuas, o Oni tomou sua espada e a usou para perfurar e pendurar o Muichiro na parede. A batalha havia acabado. Com Tokito preso na parede, Kokushibo iniciou outra conversa e acabou convidando seu descendente para se tornar um Oni. Enquanto ele falava, o Genya também estava escondido no local, pensando exatamente o que fazer, mas também, assim como Tokito, ele não conseguia parar de tremer. Em seu primeiro movimento, o Genya puxou sua arma, mas em um milésimo de segundo, a lua superior já estava parada atrás dele. Em movimentos rápidos, Kokushibo cortou o corpo do Genya ao meio e retirou seus braços. O desespero acabou tomando conta do local, e quando tudo parecia perdido e a morte do Genya era iminente, apareceu ele, usando a quarta forma da respiração do vento, o pilar do vento, Sanemi Shinazugawa. Só de não hesitar nem por um segundo, Sanemi acabou mostrando que estava em outro nível comparado a Tokito e Genya, e pela primeira vez, o Lua Superior foi obrigado a recuar no combate. Sanemi falou para Genya que era por causa de situações como essa que ele não queria que seu irmão virasse um caçador. Ele queria que o Genya criasse uma família e vivesse tranquilo, enquanto ele não deixaria nenhum demônio atrapalhar sua felicidade. Agora irritado, Sanemi entrou em um confronto direto contra o Kokushibo, jurando que cortaria sua cabeça. Agora trocando golpes, Sanemi se demonstrou no auge de um caçador. Juntando as suas experiências, suas habilidades e a sua força física, ele foi capaz de atacar e se defender contra o Lua mais forte, obrigando o Oni a tomar algumas atitudes mais severas, como manter a sua espada sacada. Sanemi admitiu estar impressionado e arrepiado com a força do Oni, e disse que seria muito divertido matá-lo. A luta acabou se prolongando um pouco e o Sanemi ainda acompanhava os movimentos do Lua Superior 1, o que acabou causando um sentimento meio nostálgico no Kokushibo, que acabou lembrando da época que ele treinava com o antigo Pilar do Vento, o Pilar do Vento de 400 anos atrás. Mas como todos sabemos, em uma batalha de resistência, o demônio é sempre soberano, e contando com isso, Michikatsu fez um corte transversal no corpo de Sanemi, fazendo o pilar recuar e sentir finalmente a parte física durante a luta. Sanemi parecia derrotado na visão do Lua Superior 1, foi quando ele começou a ouvir risadas vindas daquele pilar, e uma sensação desesperadora tomou conta de Kokushibo, um formigamento que tomou conta de todo o seu corpo. O sangue de Sanemi era um sangue raro entre os sangues raros, como se ele fosse o Barete dos Baretes, um sangue capaz de atordoar até mesmo o demônio mais forte. De forma impressionante, Sanemi parou seus sangramentos e evitou qualquer dano a seus órgãos, voltando assim a lutar com Kokushibo. A luta seguiu intensa, quando finalmente quem Kokushibo não esperava entrou no combate. Quebrando as paredes do Castelo Infinito, Gyomei faz um ataque direto no Lua Superior 1, salvando o Sanemi e novamente fazendo Kokushibo recuar. Agora o caçador mais forte estava dentro dessa luta. E agora o verdadeiro confronto de poderes entrou nessa batalha. Kokushibo finalmente começou a se sentir pressionado, e até teve sua espada quebrada e o corpo cortado por Gyomei. Óbvio que tudo se regenerava imediatamente, mas foi uma pressão gigantesca que o Pilar da Pedra colocou em cima do demônio superior mais forte, até que finalmente
ele conseguiu obrigar o Himejima a recuar. O Pilar da Pedra tinha alguns cortes pelo corpo, mas nada que realmente pudesse atrapalhar seu desempenho em batalha. Pensando em sair dali vivo e seguir sua caçada ao Muzan, o Gyomei ativou sua marca do caçador de forma consciente para conseguir igualar sua força com a de Michikatsu. Gyomei agora foi reconhecido como o caçador mais forte dos últimos 400 anos. Talvez mais forte que ele, apenas o dono e criador da respiração divina, Yorishi Tsugikuni. Enquanto a feroz batalha acontecia do outro lado da sala, Tokito se soltava da parede e tirava sua espada de si mesmo, pensando em como ajudaria naquele confronto. Ele não queria se sentir inútil naquela batalha. Foi quando ele percebeu que o Gane ainda estava vivo. Assim, o Tokito ajudou ele a se regenerar e a usar um dos fios de cabelo do Michikatsu, que foi cortado como fonte de poder demoníaco. De volta para a luta de Gyomei e Kokushibo, o Lua Superior 1 passou a lamentar o despertar da marca do caçador de Himejima e disse que em breve ele morreria pela maldição da marca do caçador. Himejima rebate as críticas do Oni e diz que já estava preparado para aquilo. Afinal, um pilar só se torna um pilar pensando em proteger e morrer como humano. Kokushibo chegou até mesmo a convidar Gyomei para se tornar um Oni, mas Gyomei recusou o convite e ainda desmentiu Michikatsu durante a conversa, dizendo que ele acreditava que um caçador havia passado dos 25 anos mesmo tendo a marca. Essa afirmação mexeu muito com a alma e o passado do Oni, que resolveu por conta própria reiniciar o combate. Em meio a essa troca de golpes, Sanemi se recupera e retorna para o combate, mas dessa vez com sua marca do caçador também despertada, e agora um verdadeiro 2 contra 1 começa dentro do Castelo Infinito. Do outro lado da sala novamente, após comer uma das partes de Kokushibo, Genya começa a ouvir as vozes de Muzan Kibutsuji, perguntando quantos pilares Kokushibo já havia matado. Sanemi e Gyomei juntos realmente conseguiram pressionar o Lua Superior, chegando até mesmo a cortar alguns membros e o kimono do Oni. Entretanto, o que parecia um confronto de igual para igual, novamente ganhou um ar sombrio. Kokushibo trocou sua forma, deixando sua espada pelo menos com o triplo do tamanho normal. Agora o demônio superior se tornou meio que supremo no confronto, fazendo os pilares chegarem ao seu limite. Quando novamente tudo parecia perdido e a morte iminente de Sanemi estava bem diante de nós, Muichiro Tokito, sim, ele mesmo, o Pilar da Névoa, retornou para o combate, salvando o Pilar do Vento. Genya também estava prestes a retornar para o combate, mas antes disso, ele acabou lembrando de algumas das palavras do Tanjiro, dizendo que o mais fraco é o mais provável de mudar o destino de uma batalha. Assim, o Genya engoliu outra parte que havia sido cortada no Michikatsu durante a batalha. Um verdadeiro combo foi iniciado agora. Gyomei e Tokito entraram no mundo transparente, enquanto Sanemi conduziu os ataques diretos. Quando menos Kokushibo esperava, Muichiro já havia travado seus movimentos, o que deu a chance para Genya de longe atirar contra o Oni. As balas do Genya iam fazendo curva, como se tivessem vida própria, e ao acertar o demônio, ela criou uma árvore que em volta do demônio havia selado todos os movimentos de uma vez. Era uma técnica de sangue demoníaca. Selado, Kokushibo se lembrou da primeira vez que sua vida realmente correu perigo, o dia que Yorishi, em um único ataque, cortou seu pescoço e morreu por causas naturais logo depois disso. Desesperado e com medo da morte, Kokushibo dá um grito alto e corta tudo ao seu redor. Tokito e Genya foram os que mais sofreram nesse ataque, tendo seus corpos cortados ao meio. Em seus últimos momentos de vida, Tokito incendeia seu coração e transforma sua lâmina Shirin, que estava fincada no Oni, em uma lâmina vermelha, incendiando o corpo do demônio ao corte. Genya também resistiu por alguns segundos e continuou com sua técnica demoníaca, fazendo outra árvore crescer em volta de Kokushibo. Era a chance que Sanemi e Gyomei esperavam. Com um combo duplo, o machado de Gyomei, impulsionado pela sua bola de ferro, e a espada de Sanemi, finalmente cortaram a cabeça do Lua mais forte. Ainda relutante com a morte, assim como a casa, Michikatsu conseguiu regenerar sua própria cabeça, mas ao ver seu reflexo na lâmina de Shirin Sanemi, o que ele havia se tornado, ele percebeu finalmente que abriu mão de seu próprio sonho para se tornar no fim um monstro. Ele praticamente abriu mão de sua existência, aceitando que seu sonho de ser o maior samurai do mundo não iria se realizar agora como um demônio. Kokushibo teve finalmente seu fim, o fim para o caçador que desistiu da sua humanidade para se tornar um Oni. Assim que seu corpo desapareceu, pudemos ver em cima de seu kimono a flauta que Yorishi havia lhe dado, o que representa todo o seu karma e arrependimento, mostrando que toda sua ambição por poder foi em vão.
já que nem por um segundo ele pôde superar aquele que ele mais admirava, seu irmão Yorishi Sugikuni. Bom, esse é o final do vídeo, espero que você tenha gostado. Não perca os outros vídeos aqui do canal que completam esse, então aproveita para deixar o seu like aqui se você ainda não deixou no início do vídeo. Obrigado por assistir até aqui, te espero no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!